terrestre e tal, o que eu gosto muito de comentar, o Independence Day e tal. Independence Day. E aí depois, nos anos 2000, o inimigo é o muçulmano, é o árabe, né? E é muito interessante porque quando você tem ataques terroristas, até hoje, né? Se é um branco que faz o ataque terrorista ou ataca algumas pessoas, eles gostam de chamar de lobo solitário. Sim. Assim, mas se tiver provavelmente um extremista, tiver uma vestimenta muçulmana, já é terrorista, já é, quer dizer, sim. Essas adjetivações elas mudam muito a depender de quem é o indivíduo que está cometendo o ato. É verdade. Tem outras participações aqui, vamos ver. A Letícia Jesus, boa noite, nosso professor, excelente profissional. Beijo, Letícia. O Pedro Santos, professor, de que maneira a guerra comercial entre Estados Unidos e China impacta o Brasil no setor aeroespacial, considerando suas particularidades estratégicas e tecnológicas? Depois tem outra pergunta, mas vai nessa primeiro. Eu acho que a primeira coisa importante é a gente saber se a China vai levar a sério a não compra dos aviões, que ela tinha feito uma grande remessa de compras da Boeing, e a China falou, bom, então vocês vão me retalhar e eu não vou comprar, né? E era coisa assim, na casa das 100 aeronaves. Para uma empresa do tamanho da Boeing, é muita coisa. Apesar da Boeing ser gigantesca, uma remessa de 100, 130 aeronaves é uma loucura. Eram comerciais ou eram... Eram comerciais. E é muito interessante porque o próprio governo chinês faz elogios à Embraer, né? Meio que dizendo assim, olha, fornecedor tem, né? Além da Airbus, que aí vai nadar de braçada, francesa Airbus, provavelmente a Embraer tem alguma vantagem de repente nesse processo. Os maiores eles compram da Airbus e os menores compram da Embraer. Ou de repente você diversifica, né? Até porque essas empresas têm até alguma dificuldade de conseguir entregar o volume de compra que vai ser feito. E é interessante esse jogo, né? Porque não tem vazio na política ou na economia. Se você está de alguma forma me retalhando, você vai ter problema. Já que a gente falou de cinema, a China falou que vai parar de comprar filmes de Hollywood da mesma forma que comprava antes. Vai limitar. Você imagina o impacto que isso vai ter no audiovisual de algumas empresas? Quer dizer, então o grande jogo que a gente está vendo isso é um pouco esse. Eu imagino que nós tenhamos então talvez algum benefício de uma parte da Embraer com relação à China. Agora, o que eu estava comentando no começo da nossa conversa. As tarifas elas criam um processo de desorganização das cadeias de valor. E para você montar uma aeronave é muito difícil, porque as peças vêm de vários lugares diferentes. Então você não tem como garantir que esse processo não fique mais caro e aí nós tenhamos aumento de repasse de valores do valor da aeronave, portanto depois para o consumidor o valor das passagens e tudo mais, ao longo do tempo, né? Então para nós, assim, não há nada que se comemorar nesse caso, né? Mas, mesmo que a Embraer venha vender mais aeronaves, a gente está falando de um processo de desorganização dessas redes que pode causar um problema muito grande. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem um jogo muito complicado aí pela frente.